Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. A NTT autoriza novas seções em linhas da Gontijo, ligando Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Decisões da NTT publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 25, ampliam mercados atendidos em 5 linhas interestaduais da empresa Gontijo de Transportes. Essas e mais notícias logo após a vinheta. Solta a vinheta! A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou na edição desta sexta-feira, 25 de abril, no Diário Oficial da União, novas decisões que autorizam a implantação de seções intermediárias em linhas da empresa Gontijo de Transportes S.A. As modificações previstas nas decisões supras de números 513, 515, 516, 518 e 519 atendem a pedidos apresentados pela empresa e contemplam trajetos que cruzam as regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do país. As autorizações foram concedidas com base nos termos da Resolução número 5.818/2018 e da Resolução número 5.976/2022, que regulamenta a prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros no regime de autorização. Confira abaixo os mercados autorizados em cada uma das decisões. Decisão Supras 1519, linha São Paulo a Cordeiros, Bahia. Francisco Sá, Minas Gerais a São Paulo. Mercados já autorizados nessa linha. Condeúba, Bahia, Montes Claros, Minas Gerais. Cordeiros, Bahia, a Belo Horizonte, Minas Gerais. Cordeiros, Bahia, a Montes Claros, Minas Gerais. Cordeiros, Bahia, a São Paulo. Curvelo, Minas Gerais a São Paulo. Montes Claros, Minas Gerais a São Paulo. Salinas, Minas Gerais a São Paulo. E Francisco Sá, Minas Gerais a São Paulo. Decisão Supras 1516. Linha Anápolis, Goiás a Belo Horizonte, Minas Gerais. Novas seções implantadas. Anápolis, Goiás a Betim, Minas Gerais. Goiânia, Goiás a Betim, Minas Gerais. Itubiara, Goiás a Betim, Minas Gerais. Demais mercados das linhas: Anápolis, Goiás a Belo Horizonte, Minas Gerais. Goiânia, Goiás a Araxá, Minas Gerais. Goiânia, Goiás, Belo Horizonte, Minas Gerais. Goiânia, Goiás a Luz, Minas Gerais. Itumbiara, Goiás a Belo Horizonte, Minas Gerais. Decisão Supras 1518, linha São Francisco, Minas Gerais a São Paulo. Novas seções implantadas: Curvelo, Minas Gerais a São Paulo. Paropeba, Minas Gerais a São Paulo. E Sete Lagoas, Minas Gerais a São Paulo. Demais mercados da linha: Bocaiúva, Minas Gerais a São Paulo. Brasília de Minas, Minas Gerais a São Paulo. Buenópolis, Minas Gerais a São Paulo. Corinto, Minas Gerais a São Paulo. Mirabel, Minas Gerais a São Paulo. Montes Claros, Minas Gerais a São Paulo. E São Francisco, Minas Gerais a São Paulo. Decisão Supras 1515, linha Salvador, Bahia a Campinas, São Paulo. Novas seções implantadas: Jequié, Bahia, Volta Redonda, Rio de Janeiro. E Vitória da Conquista, Bahia a Volta Redonda, Rio de Janeiro. Demais mercados da linha: Caratinga, Minas Gerais a Campinas, São Paulo. Feira de Santana, Bahia, Campinas, São Paulo. Feira de Santana, Bahia a São José dos Campos, São Paulo. Feira de Santana, Bahia, São Paulo. Jequié, Bahia a Campinas, São Paulo. Jequié, Bahia a São José dos Campos, São Paulo. Jequié, Bahia a São Paulo. Jequié, Bahia a Taubaté, São Paulo. Milagres, Bahia a Campinas, São Paulo. Poções, Bahia a Campinas, São Paulo. Poções, Bahia a São José dos Campos, São Paulo. Poções, Bahia a São Paulo. Salvador, Bahia a Campinas, São Paulo. Salvador, Bahia a São Paulo. Salvador, Bahia a Taubaté, São Paulo. Santo Estevão, Bahia a São José dos Campos. Santo Estevão, Bahia a São Paulo. Teófilo Antônio a Campinas, São Paulo. Teófilo Antônio, Minas a São Paulo.
Vitória da Conquista Bahia a São José dos Campos e Vitória da Conquista Bahia a São Paulo. Decisão Supas, número 513, linha Recife, Pernambuco a Rio de Janeiro. Novas seções implantadas. Governador Valadares, Minas Gerais, Aracaju, Sergipe, Itaobim, Minas Gerais, Aracaju, Sergipe, Jequié, Bahia, Aracaju, Sergipe, Teófilo Otoni, Minas Gerais, Aracaju, Sergipe e Vitória da Conquista Bahia, Aracaju, Sergipe. Demais mercados da linha: Feira de Santana, Bahia, ao Rio de Janeiro, Governador Valadares, Minas Gerais, a Recife, Pernambuco, Itaobim, Minas Gerais, a Recife, Pernambuco, Jequié, Bahia, a Recife, Pernambuco, Messias, Alagoas, ao Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, ao Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, Teresópolis, Rio de Janeiro, apropriar Sergipe, São Miguel dos Campos, Alagoas, ao Rio de Janeiro, Teófilo Otoni, Minas Gerais, a Recife, Pernambuco, Teófilo Otoni, Minas Gerais, a Rio de Janeiro, Vitória da Conquista Bahia, a Recife, Pernambuco, Vitória da Conquista Bahia, ao Rio de Janeiro. Com as novas autorizações, a Contif reforça sua presença em importantes rotas interestaduais, especialmente na ligação entre capitais e estados do interior. A implantação das seções permite mais opções de embarque e desembarque aos passageiros, ampliando a conectividade do transporte rodoviário de longa distância. Essas mudanças passam a valer a partir da data de publicação no Diário Oficial da União. Mais uma vez, ancorada em decisões judiciais, Eucatu consegue autorizações da ANTT para implantação de novas seções em 12 linhas. Medidas foram expedidas em caráter, abre aspas, subjúdice, fecha aspas, mas podem mudar a depender da posição final do processo na Justiça. A Eucatu / Solimões Transportes de Passageiros e Cargas teve uma série de pedidos deferidos pela Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, o SUPAS, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. As decisões, datadas de 16 e 17 de abril de 2005 e publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 25, autorizam a modificação de termos de autorização, os TAs, já emitidos para a empresa, permitindo a implantação de novas seções em várias linhas interestaduais. Todas as decisões foram proferidas em cumprimento a uma decisão judicial nos autos do agravo de instrumento número 1025-049-21.2004.4.01.0000 e são mencionadas como sendo, abre aspas, na condição subjúdice, fecha aspas, as modificações nos termos de autorização e as seções específicas autorizadas para implantação, conforme os anexos das respectivas decisões, inclui decisão SUPAS número 502, deferiu o pedido para modificar o TAR número PRRO 001-8044 da linha Curitiba-Paraná a Porto Velho, Rondônia. A implantação das seções indicadas de 203 a 219 constam do anexo da decisão autorizada na condição subjúdice. Decisão SUPAS número 503, deferiu o pedido para modificar o TAR número PRRO 001-8046 da linha Cascavel, Paraná, Porto Velho, Rondônia, via Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A implantação das seções indicadas de 200 a 225 estão no anexo da decisão na condição subjúdice. Decisão SUPAS número 504, deferiu o pedido para modificar o TAR número PRAC 001-8043 da linha Cascavel, Paraná, a Rio Branco, Acre. A implantação das seções indicadas de 228 a 307 consta do anexo e foi autorizada na condição subjúdice. Decisão SUPAS número 505, deferiu o pedido para modificar o TAR número PRMT 001-8037 da linha Foz do Iguaçu, Paraná, a Sinop, Mato Grosso. A implantação das seções indicadas de 120 a 330 foi no anexo foi autorizado na condição subjúdice. Decisão SUPAS número 506, deferiu o pedido para modificar o TAR no PRMT 001-8036 da linha Cascavel, Paraná, a Sinop, Mato Grosso, via Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A implantação das seções indicadas 110 a 118
no anexo foi autorizada na condição subjúdice. Decisão Supras 1507, de 16 de abril de 2005, definiu o pedido para modificar o TAR PRMT 001-8038 da linha Foz do Iguaçu, Paraná, a Sinop, Mato Grosso, via Maringá, Paraná. A implantação das seções indicadas 131 a 148 no anexo foi autorizada subjúdice. Decisão Supras 1508, definiu o pedido para modificar o TAR número PRMT 0018-041 da linha Cascavel, Paraná, a Sinop, Mato Grosso, via Primavera do Leste, Mato Grosso. A implantação das seções indicadas 109 a 110 no anexo foi autorizada na condição subjúdice. Decisão Supras número 520, define o pedido para modificar o TAR número SRO 001-8034 da linha Colatina, Espírito Santo a Porto Velho, Rondônia. A implantação das seções indicadas de 74 a 299 no anexo foi autorizada subjúdice. Decisão Supras 1521, de 16 de abril de 2005, definiu o pedido para modificar o TAR número PRRO 001-8042 da linha Cascavel, Paraná, Porto Velho, Rondônia. A implantação das seções indicadas de 214 a 249 no anexo foi autorizada na condição subjúdice. Decisão Supras 1523. Definiu o pedido para modificar o TAR número ESRO 001-8039 da linha Colatina, Espírito Santo a Porto Velho, Rondônia. A implantação das seções indicadas de 127 a 169 no anexo foi autorizada subjúdice. Decisão Supras número 524, definiu o pedido para modificar o TAR número PRMT 001-8040 da linha Cascavel, Paraná, a Alta Floresta, Mato Grosso. A implantação das seções indicadas de 109 a 178 no anexo foi autorizada na condição subjúdice. E decisão Supras 1525 definiu o pedido para modificar o TAR número SCMS 001-8033 da linha Florianópolis, Santa Catarina a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A implantação das seções indicadas de 39 a 56 no anexo foi autorizada na condição subjúdice. Um ponto importante destacar em todas as decisões é que a implantação de nova seção intermediária na linha implica no reinício da contagem de período mínimo de atendimento da linha. As alterações nos anexos dos termos de autorização originais passam a vigorar conforme os anexos das novas decisões. Todas as decisões entraram em vigor na data de suas respectivas publicações. Documentos. EXM diz à Justiça que a Águia Branca teria realizado a operação simulada com, abre aspas, Camilinho, fecha aspas, cola, para, abre aspas, tomar concessionárias e imóveis, fecha aspas, do grupo Itapemirim. Segundo a administradora judicial, que apresentou documentos no processo, manobra se deu por meio de contratos de compra, venda e locação de ônibus que causa prejuízo de 42 milhões de reais a credores, em valores ainda serem corrigidos. Em uma petição de 23 de abril de 2005, protocolada nesta quinta-feira, 24, a administradora EXM Partners diz à Justiça que o grupo Águia Branca teria feito uma, abre aspas, operação simulada, fecha aspas, com Camilo Cola Filho, Camilinho Cola, filho do fundador da aviação Itapemirim, para supostamente tomar concessionárias em imóveis do grupo Itapemirim, enriquecimento ilícito. A denúncia está documentada no processo sob pedido de devolução pela aviação salutar do grupo Águia Branca de 50 ônibus que foram alugados para as operações da Itapemirim, que não teriam sido pagos pelos coletivos. O processo não é segredo de justiça e o relato é de responsabilidade da EXM Partners, a administradora judicial da falência do grupo Itapemirim. O Diário do Transporte procura os denunciados e apenas reporta o andamento processual. De acordo com o relato da EXM Partners, as operações ocorreram em 2013 e o contrato pelos ônibus foi feito para justificar depois a transferência de concessionárias e imóveis do grupo Itapemirim para a Águia Branca, uma vez que os valores referentes aos veículos são os mesmos dos valores destes imóveis e concessionárias, que serviriam como contrapartidas. Segundo sustenta a EXM Partners, a manobra geraria um enriquecimento ilícito
em prol da Águia Branca. Os documentos apresentados pela Ashton Partners citam as concessionárias Sossai Distribuidora de Veículos Limitada, concessionária Toyota, e Samadisa, São Mateus Diesel Serviços e Autos Limitada, concessionária Mercedes-Benz. Ainda de acordo com a XN, o pagamento mensal devido pelo grupo Itapemirim ao grupo Águia Branca de R$ 937.200 pelos ônibus é exatamente igual à somatória dos preços que deveriam ser pagos pelo grupo Águia Branca ao grupo Itapemirim, havendo assim um alegado conluio e operação cruzada. A XN Partners alega à justiça que os contratos foram assinados por Camilo Cola Filho, pelo lado da Itapemirim, e pelo lado Águia Branca por Renan Chiep, durante anos presidente e atualmente vice-presidente do grupo Águia Branca e ou por outros membros da família Chiep, como Décio Chiep ou Newton Carlos Chiep. A Ashton Partners ainda diz na petição que, abre aspas, Camilo Cola Filho, herdeiro do grupo Itapemirim, que notoriamente e como já noticiado por esta administradora judicial, nos autos principais cooperou com Sidney Piva de Jesus e outros para dilapidar o patrimônio do grupo Itapemirim, fecha aspas, frase da administradora judicial. Para a Ashton Partners, com este cruzamento na prática, os ônibus foram pagos, mas mesmo assim, a Águia Branca cobra e quer de volta, o que teria causado um prejuízo de 42 milhões de reais em valores históricos, os 21 milhões de reais atribuídos aos imóveis e às concessionárias e os correspondentes 21 milhões de reais atribuídos aos ônibus. Fecha aspas. Frase também da administradora judicial. A SXM pede que os ônibus não sejam devolvidos e que sejam incluídos como bens em favor da massa falida e que o Ministério Público investigue. A administradora judicial acusa na petição o grupo Águia Branca de fraude a credores, artigo 168, indução ao erro, artigo 171 e a apropriação de bens, artigo 171 do Código Civil. Águia Branca responde ao Diário do Transporte sobre denúncias da XM sobre suposto conluio com, abre aspas, Camilinho, fecha aspas, cola antes da falência do grupo Itapemirim. A administradora judicial disse que a operação simulada foi para tomar concessionárias em imóveis por meio de contratos de locação de ônibus. A aviação Águia Branca do Espírito Santo respondeu nesta sexta-feira, 25 de abril de 2025, após sua estação do Diário do Transporte, às denúncias protocoladas na Justiça pela administradora judicial da falência do grupo Itapemirim, XM Partners. Como mostrou com exclusividade em reportagem, a XM alega que a empresa de transporte de passageiros fez uma espécie de, abre aspas, operação casada, fecha aspas, com o filho do fundador da Itapemirim, Camilo Cola, filho Camilinho Cola, para supostamente tomar concessionárias em imóveis por meio de contrato de locação de 50 ônibus. Para a XM Partners, a suposta manobra causou um prejuízo de 42 milhões de reais à massa falida, em valores ainda de 2013, quando ocorreram os negócios. A Águia Branca alega no processo que não recebeu todas as prestações dos veículos e cobra na justiça, mas a XM diz que a empresa assumiu duas concessionárias em imóveis, que para a administradora judicial não atuou, foram avaliados pelo mesmo valor do contrato de arrendamento dos ônibus. Em nota ao Diário do Transporte, a Águia Branca disse que o negócio ocorreu dentro da legalidade contratual e reiterou que as operações ocorreram 3 anos antes da operação da recuperação e 9 anos antes da falência do grupo Itapemirim, portanto nada tendo a ver com possíveis alegações de dilapidação patrimonial. O grupo Águia Branca esclarece que todas as operações realizadas entre as suas empresas e as empresas da família Cola ocorreram dentro da estrita legalidade contratual. Esclarece ainda que todas as operações foram firmadas em 2013, antes do pedido de recuperação judicial do grupo Itapemirim, que só ocorreu no ano de 2016 e que teve sua falência decretada no ano de 2022. Todas as demais informações serão tratadas no âmbito do processo judicial. Galera, veio um mar de notícias aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês as notícias. A primeira notícia vem lá da Montijo.
A Gontijo já foi autorizada pela NTT para estar inserindo novas sessões nas linhas dela que liga Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, e agora ela vai estar operando aí. Vou estar destacando aqui com vocês as linhas Jequié, Bahia, a Volta Redonda, Rio de Janeiro, Vitória da Conquista, Bahia, Volta Redonda, Rio de Janeiro, e Francisco Sá, Minas Gerais, a São Paulo. Então, galera, parabéns a Gontijo, que continua operando por muitos e muitos anos nessas linhas que ela implantou agora e nas demais. Mas é aquilo, sempre prezando pelo bem-estar de seus passageiros e também de seus colaboradores. Vamos para a segunda notícia, que vem lá da Eucatur. Eu já venho falando com vocês da Eucatur já tem um tempinho já. Falei com vocês ontem, falei com vocês atrás. A Eucatur, de novo, claro, sempre ancorada em decisões judiciais. Ela conseguiu agora a autorização para estar implantando novas sessões em 12 linhas. É uma decisão que ela proferiu na justiça. Pois bem, é decisão judicial? É temporário? Que pode cair a qualquer momento. Eu espero que não. Minha torcida é para que a Eucatur continue operando por muitos e muitos anos nas suas linhas aí, e ainda mais agora que implantou novas sessões, mas é aquilo, sempre prezando pelo bem-estar de seus passageiros e também de seus colaboradores. E parabéns a Eucatur. Vamos para a terceira notícia, que é uma verdadeira uma polêmica. Pois bem, a EXM Partes está acusando, e é uma acusação gravíssima que ela está fazendo contra o grupo Águia Branca. Pois bem, lá atrás eles fizeram um arrendamento de ônibus, de 50 ônibus, que diz o grupo Águia Branca que não foram pagos, mas a empresa, né, o grupo Itapemirim, pagou. E eles estão falando, não, vocês estão nos devendo, e aquilo. A EXM Partes está acusando o grupo Águia Branca nos crimes que de fraude a credores, que consta no artigo 168, indução ao erro, artigo 171, e apropriação de bens, artigo 171 do Código Civil, do Código de Processo Civil. Galera, a EXM Partes tá com provas materiais aqui na mão, filho. Tá com provas materiais e tá acusando o grupo Águia Branca desses crimes aí de fraude a credores, indução a erro e apropriação de bens. Dois crimes que estão constando no artigo 171 é o indução ao erro e a apropriação de bens. E um que consta no artigo 168 é o crime de fraude a credores, que a EXM Partes está acusando, e tem provas materiais aqui na mão. E vamos para a quarta notícia, que é uma continuação dessa guerra judicial, que agora é a resposta da Águia Branca, né, que é sobre o suposto conluio, colocado com caminho em cola. E ela diz o seguinte, que o negócio ocorreu dentro da legalidade contratual, e reiterou que as operações ocorreram 3 anos antes da recuperação e 9 anos antes da fase do grupo Itapemirim. Então, é aquilo. A Águia Branca falando uma coisa, a EXM Partes falando outra, e eu creio que a justiça chegará, e a punição provavelmente vai ser para a Águia Branca, pois a EXM Partes tem provas materiais na mão, coisa que dificilmente o grupo Águia Branca vai ter. Então, é aquilo. Infelizmente, o grupo Águia Branca vai pagar por esses crimes. Vai pagar. E vai ter que ressarcir aí, no caso, se for, vai ter que ressarcir, no caso, o grupo Itapemirim. E é isso aí, galera. Que Deus te dê muita paz, ilumine seu dia, e até o próximo vídeo.